Olá, prezados irmãos, prezados amigos. Obrigado pela presença, pela assistência da nossa live, mais uma delas. Quero, de início, agradecer novamente, porque é muito bom a gente saber que essa live, ao ficar gravada no nosso canal do YouTube, ela permite que muitas pessoas assistam. Muitas pessoas acabam refletindo sobre os temas que nós abordamos, sempre à luz da doutrina espírita. Então, para nós é uma satisfação sempre poder nos reencontrarmos, prepararmos todo esse material, tanto do ponto de vista doutrinário, como também de uma oportunidade que nós temos de entrar em contato com as pessoas que simpatizam com a doutrina espírita, e principalmente os nossos trabalhadores, os nossos frequentadores da Associação Espírita Boa Nova, que se localiza no Alto da Boa Vista, no bairro Nova Santa Marta. Então, obrigado pela presença, obrigado pela assistência. Lembrando que no último sábado nós fizemos a entrega das nossas cestas básicas às famílias cadastradas e que frequentam a nossa casa. Então eu quero renovar aqui o agradecimento a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra contribuem, já que nós não temos renda própria da casa que permita fazer a aquisição das cestas. Então toda a contribuição é sempre muito bem-vinda e muito necessária. E nós quantificamos o número de cestas que nós podemos entregar a cada mês a partir do volume de doações recebidas. Por isso, sempre nós renovamos no nosso pedido para que todos que puderem nos ajudem. Lembramos que o valor da cesta que nós adquirimos na rede de supermercados hoje está em R$110, mas que pode ser contribuído com qualquer valor através do Pix da nossa sociedade, que está aqui na tela neste momento. Então, renovar esse agradecimento e lembrar que nós estamos ainda na nossa campanha para a conclusão da nossa obra. Estamos indo agora para a parte de reboco externo e a parte de colocação do piso, que são dois itens importantes e que logo vai nos oportunizar receber novamente as crianças para a evangelização, já que essa área permite um espaço mais adequado, um espaço mais amplo, com a devida e exigida ventilação para o convívio nesses ambientes. Então fica o nosso pedido também, qualquer contribuição poderá ser feita depositando aí através do Pix na nossa conta da nossa casa. Agradecemos também as doações de roupas, calçados, os quais nós temos distribuído na nossa casa, todos aqueles que procuram e que têm as suas necessidades. Então, mais uma vez, muito obrigado, gratidão a todos por esse apoio que tem nos dado. Então agora, como sempre nós fizemos, nós vamos entrar na etapa da preparação energética, espiritual, para que nós possamos entrar em contato com o conteúdo de hoje, e que esse momento então a gente sempre procura colocar aqui através da música, da arte, essa prece. A gente sabe que o silêncio é prece, a gente sabe que a música elevada é prece, e com esse objetivo então nós queremos a partir desse momento oferecer a todos que estão conosco esse número musical de hoje, que vai nos trazer essa energização, esse equilíbrio, essa paz interior, que vai nos permitir uma maior compreensão do tema que vai ser abordado hoje. Então, vamos assistir a essa etapa da nossa abertura da palestra de hoje. Te ofereço paz, te ofereço
te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Depois dessa excelente e maravilhosa música que ouvimos, que nos faz serenar a nossa alma, nosso coração, nosso espírito, queremos então desejar que todos estejam renovados aí na paz do nosso Mestre Jesus, para que estejamos preparados para a abordagem do tema de hoje, que vai ser realizada pelo nosso irmão José Avelino Nunes, famoso Seu Nunes, que vai falar sobre a cremação, sobre doação e transplante de órgãos. Nós sabemos que esse tema ele sempre suscita dúvidas, interpretações diferentes, porque justamente coloca frente a frente a importância do corpo físico diante da importância do corpo espiritual. Tenho certeza que o Seu Nunes vai fazer uma abordagem muito interessante, que vai nos trazer esclarecimentos e que vai nos permitir avaliar a nossa capacidade, a nossa compreensão, principalmente em relação à doação e transplante de órgãos. Por quê? Porque essa, respeitada a opinião de cada um e a aceitação de cada um e a autorização de cada um, tem sido uma forma de oportunizar a sobrevivência de alguém a partir do desencarno de outrem. Então, eu tenho certeza que
essa abordagem que será realizada pelo nosso irmão Nunes vai fazer com que muitos de nós raciocinemos, analisemos de uma forma mais profunda, que possa nos dar serenidade, tranquilidade para tomarmos decisões em relação a nós, ao nosso corpo, aos nossos órgãos, né? E como se dará, né, esse momento, né, do nosso desencarne em relação à destinação desse corpo físico, né, em relação à cremação, sepultamento, enfim. Então eu quero anunciar com vocês e desejar ao nosso irmão Nunes muita paz, muita serenidade, muita sabedoria e amparo espiritual para que ele possa abordar esse tema de forma que venha a contribuir para a decisão pessoal, né, de cada um de nós em relação a esses temas. Então desejo ao nosso irmão, a partir do momento a palavra está com ele e espero que todos possam prestar atenção nessa oportunidade de abordagem desse tema. Como sempre, é uma grande alegria estarmos reunidos novamente para juntos nós conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Quando dizemos conversar, né, é claro que daí a gente tem que falar inicialmente nos seus 3 pilares básicos, né? Primeiro pilar é a ciência, né? Espiritismo é ciência. Que doutrina é um conjunto de ideias ou pensamentos sobre determinado assunto, né? Então, o nosso assunto é ciência. E essa ciência se chama conhecimento, né? Nós temos que ter uma ideia das coisas, porque qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer ir. E nos vem a beleza da doutrina espírita, nos mostra como se fosse uma bússola, né? Nos orientando o melhor caminho. E esse caminho, é claro, o primeiro pilar é ciência, conhecimento. O segundo é entender o sentido das coisas. Quer dizer, no lado que a doutrina é uma filosofia, né? Entender o sentido das coisas. Por que aquilo está acontecendo conosco neste momento? Tantas dificuldades, tantas angústias conosco ou com a nossa família. Afinal, por que tudo isto? Porque muitas vezes nós, independente da idade, o mundo parece que vai cair na nossa cabeça. Aquilo que nós só pensávamos que acontecesse com os outros, acontece conosco. E neste momento, afinal, o que fazer? Se o mundo está desabando, muitas vezes ficamos sem chão, né? Mas, felizmente, a doutrina de Jesus nos mostra que nesses momentos, embora sim, se nós tivermos conhecimento, né? Tivermos aquela fé, mas não uma fé cega, uma fé raciocinada, em que podemos ver, não que as coisas estejam escritas, né? Nada está escrito. Tudo tem uma razão de ser, não é mesmo? E na hora que nós entendermos o sentido das coisas, aí sim, aí vem o terceiro pilar, que é o quê? A mudança. Por isso a importância de nós entendermos que as escolhas só dependem de nós. E as consequências da nossa vida será tudo em razão das nossas escolhas. Para isso, em muitos momentos, é bom nós termos conhecimento, e a doutrina espírita nos mostra esses conhecimentos. Hoje, o nosso assunto é realmente esse. Pequenos conhecimentos para momentos muito difíceis. E quem não passou, mas quem sabe, a gente não sabe do amanhã. Vimos, por exemplo, dentro do nosso assunto de hoje, fatos
vistos ali no necrotério, no hospital, no PA, na UPA, momentos em que pessoas estavam e ficaram indecisas, sem saber que decisões tomar, por falta de quê? De conhecimento destes assuntos que nós vamos conversar muito pouquinho, mas para se ter uma ideia, dá para se ter uma ideia o que fazer. O nosso assunto de hoje, eu considero um belo assunto e que necessário para o nosso conhecimento, para tomarmos decisões as melhores possíveis, não só para nós, mas para aquele espírito que está ali desencarnado. O nosso assunto é sobre a ótica espírita. Respeitamos todos os outros pontos de vista. Ninguém é dono da verdade, né? O nosso assunto é a cremação, né? O transplante de órgãos, a doação de órgãos na visão espírita. Aí nós vamos ver que muitas pessoas, na hora que desencarna um parente, ela fica na dúvida, afinal, ele ou ela queria ser cremado? Ah, mas eu quero, é melhor. E aí, então, o que fazer? Será que nós temos conhecimento suficiente para tomar essas decisões com o espírito do outro ou da outra? Então, nós vamos ver que essa própria palavra cremação, que é uma coisa para nós hoje moderna, mas isto já vem de mais de 1000 anos, 2000 anos antes de Jesus. Então, nós falar nisso, em cremação, é uma desmistificação, mudando muitos pensamentos, porque as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Então, nós vamos ver que realmente, né, uma cremação é uma redução às cinzas dessa matéria que nós chamamos de corpo. E isto começou há muitos anos antes de Jesus, no leste europeu. E a história conta, né, que entre os gregos e romanos, sabe quem eram os cremados? Somente as pessoas corretas, as pessoas, os nobres, os grandes guerreiros, porque diziam, né, que essas pessoas, esses espíritos dessas pessoas, desses grandes guerreiros, dos nobres, iam, caso, né, quando eram cremados, praticamente sempre, eram e viajavam em direção aos deuses. E o que acontecia com os criminosos da época? Os criminosos não eram cremados. Os criminosos, como castigo, eles eram enterrados. E esse costume continuou através dos tempos, né? Nós vamos ver essa história de cremação através de muitos países. Cada país começou a colocar as coisas de acordo com as suas ideias, com as suas culturas, né, com os seus conhecimentos. E aí nós vamos ver que os países asiáticos já têm essa cremação há muito tempo, em grande quantidade. O Japão, por exemplo, não só por ter uma pequena extensão de terra, mas pela sua cultura, mais de 90%, quase 98%. Qual é as opções? Cremação. Ideia total sobre as cremações. Claro, fazer falta de espaço, né? E nesses países mais novos, ainda essa ideia também é muito nova, devido à cultura. No nosso país, por exemplo, essa ideia de cremação, ela começou na década de 70. E aí as coisas começaram a aumentar. E o entendimento, a cultura. E aí, inclusive, hoje, as pessoas já pensam que não é bem assim a forma de queimar o corpo. Cremar é um processo, né? Um processo até bem sofisticado. Primeiro, né, aquele caixão vai para uma câmara fria por 24 horas, para preparação, para depois, sim, entrar
para um forno crematório. E assim mesmo nesse forno crematório, que a sua temperatura é de 850 até 1.200 graus. Não é direto o contato do fogo com o caixão. Claro, é um caixão especial, né? E mas eles retiram as alças e, inclusive, é colocado esse caixão numa bandeja para não pegar o fogo direto. Então, não é assim uma coisa grosseira, é algo realmente bem até sofisticado. E aí nós vamos ver que a própria cremação tem que ter uma autorização, né? Autorização, primeiro, se possível, daquele a quem vai ser cremado, né? Aquele corpo a quem vai ser cremado, se não dos parentes é uma assinatura como responsabilidade. Agora, claro, em caso de morte violenta, a cremação só poderá ser autorizada judicialmente. Claro, né? Aquelas histórias de crimes e outras coisas que podem ter ocorrido. E essa cremação, se nós pararmos para refletir, realmente ela evita doenças, porque ela deixa de contaminar o solo e também o lençol freático. Os senhores sabem que alguns cemitérios existem, né? Muito baixos, onde chove, a água passa por grande parte do caixão. E aquelas doenças que estão ali, para onde vão? Elas poderão, todas elas, irem para o solo. E nós vimos, através de pesquisas, que um lençol freático, ele pode, uma doença, um contágio, um veneno de um adubo, ele ir no lençol freático até 3, 4, quase 10 quilômetros ou mais. Imagine as doenças, esses produtos químicos ou remédios químicos, né, muito fortes, poderão contaminar. Então, é também um processo muito ecológico a cremação. Aí nós vamos ver que a família, né? Claro, a família pode estar presente, e a família pode estar presente somente naquele momento da despedida. Mas depois que baixa aquela cortina ali, a família não tem autorização para assistir à verdadeira cremação. Tá? Por isso que leva, não é de um dia para o outro. E essa cremação, por exemplo, ela demora. Ela demora lá no forno mais de 4, 5 horas. Existe uma preparação e também não é de um dia para o outro. Chegar hoje no crematório, vamos cremar amanhã. Normalmente, meus amigos, isso já é até uma cultura muito antiga, né? De religiosa, claro, de que se levasse no mínimo 3 dias. Só após 72 horas poderia ser cremado. Por quê? Porque já existia no passado, vamos dizer assim, religiões, lá, hinduísmo e outros, que já tinham a ideia do que o espírito habitava o corpo. Então, por isso, eles já pensavam de que o espírito só iria se afastar bastante do corpo após 72 horas. Por isso, então, essa ideia de que tem que ser esse período. Porque eles pensavam que se fosse antes das 72 horas, por exemplo, morreu hoje, vai ser cremado, o corpo vai ser cremado hoje. Então, eles pensam que aí o espírito poderia sentir esse processo, né, de cremação. Então, a importância dessas 72 horas para que haja realmente um desencarne, o espírito consiga se afastar do corpo. Se a senhora me perguntar qual é o período, quando que o espírito vai realmente, após cessar a vida do corpo, ninguém pode dizer. Será que pode ser na hora? Pode. Toda regra tem exceção. Mas quanto mais evoluído, mais desapegado o espírito, é desapegado ao corpo e a própria matéria, né? Então, a importância desses 3 dias é para isso. Para aqueles que ainda são muito apegados, conseguirem se afastar para que haja realmente essa cremação dos corpos. Aí nós podemos nos perguntar, mas afinal, será que se a pessoa, né, for amputado
um braço, uma perna, será que não pode ser cremado? Pode, sim. Qualquer um membro pode ser cremado, pode, da mesma forma como é feito para o corpo no sentido geral. Agora, meus amigos, deixamos bem claro que para o espírito, numa cremação, é necessário, é importante a sua opção. Por exemplo, já vi casos em que a gente não sabe se ele queria ou não queria, mas vamos cremar. Será que aquele espírito que habitava aquele corpo, o nosso parente, será que ele queria mesmo ser cremado? Será que ele estava em condições de entender isso? Então, é muito importante que nós hoje temos assim, uma ideia, vamos conversar com a família, já deixar, olha, eu quero ou não quero ser cremado. É muito, muito importante para o espírito. Certo, meus amigos? Então, no aspecto da nossa cremação, deixamos isso. Converse com a sua família, ou eles com você. Ó, qual a situação? Você quer ou não quer? A opção da cremação. Tá bem assim? Agora, nós também, dentro desses aspectos, na hora do desencarne, por isso que a gente está falando junto, a chamada doação de órgãos, transplantes, né? Que também ocorrem nesses momentos. E eu também vi muitas indecisões. Porque numa doação natural, como se chama, o senhor já teve um parente necessitando de um rim, um coração, pâncreas, alguma coisa. O senhor não teve. Então eu lhe digo de certeza, é um caos, é um problema. A gente vê aquele parente ali, ou aquela parenta, né? Às vezes jovem, 17 anos, por exemplo. Ela precisando de um rim. E aquela fila não anda. Porque é muita gente. É muita gente. E aí, a dificuldade de se conseguir é muito, muito grande sofrimento na família. Ver aquele parente ou aquela parenta, vamos supor, com 17 anos, ali sofrendo, parece que vai morrer. E nós não podemos fazer nada. Às vezes é feito entre a própria família aqueles exames para ver a compatibilidade. E acontece que às vezes quase nenhum é compatível. E aquela pessoa continua ali fazendo hemodiálise por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Imagine como fica. E nada no transplante. Então, a importância é muito, muito, muito... Eu estou falando de um transplante de um órgão, né? Olha, a importância é para receber um órgão natural. E digo que, embora que aquele parente ali seja compatível e ele pense em doar, quando chegar na hora de doar, a perninha treme. Eu vou doar um rim. Pô, mas aí, fica com outro? Mas assim mesmo. Digo para vocês com certeza que é bem complicado. Então, a importância de nós olharmos, né? Que há essas campanhas, assim, época do vestibular, dos bichos, né? E campanha, e pinto, e pede dinheiro, faz aquela, sabe? Que bom seria se um dia esses universitários fossem fazer campanha para doação de sangue. Pensou? Que legal seria. Vamos fazer campanha em vez de fazer aquela estardalhaça ali, né? Claro, a gente respeita porque é um momento, mas quem sabe se no futuro a nossa cultura não cresce um pouquinho, fazer campanha para doação de sangue. De sangue. E quem sabe se no futuro remoto essa cultura não passa para fazer assim uma propaganda, doe seus órgãos ou alguma coisa parecida. Já imaginou? Quem sabe se no futuro isso não possa ocorrer. Então, meus amigos, os órgãos normais, numa doação natural, normal, enquanto encarnados, né? Estamos falando de encarnados. Pode ser de um rim, pode ser de um fígado, coração. Quantas pessoas fazem esses transplantes, né? Rim, fígado, coração, pâncreas, pulmão também. E aí vivem por muitos e muitos anos. Imagina. Quanto de bem esse espírito encarnado que recebe
esse órgão poderá fazer? Aí nós vamos ver, claro que numa doação de tecidos, né, é bem diferente, que aí esses tecidos também poderão ser aproveitados, né? A córnea, a pele, os ossos, válvulas cardíacas também, a própria cartilagem, pensou? A medula óssea e o próprio sangue do cordão umbilical. Claro, né, meus amigos, que para que ocorra doações dessa natureza, a gente sabe que tem que existir um doador com morte natural, aliás, com morte cerebral, é claro, né? Por quê? Porque nessa morte cerebral acontece que os órgãos podem ser retirados até 4, 6 horas. Aí muitos se perguntam, mas e como é que não é perigoso essa morte natural? Não, essa morte natural, dentro da medicina, são feitos exames, em torno de 2 a 3 exames, e dentro desses exames existem vários pontos a serem observados. E aí ocorre realmente a morte cerebral com uma paralisação total do encéfalo. O senhor já fizeram aquele exame, né? Eletroencefalograma. O que ocorre? Ali no exame aparece cheio de ondinha assim, né? Cheio da frequência. Alguém já fez algum eletro e deu uma linha? Não. Uma linha só vai dar quando, aquele aparelhinho que tem ali, no seu parente já teve ali no hospital, ele faz aquele barulhinho e a frequência está sempre. Agora, no dia em que aquele nosso parente desencarnar ali, o que aquela maquininha fica fazendo? Ela fica fazendo um barulhinho, né? E a linha aquela é assim, ó. Plana. Ali ocorreu uma morte cerebral. Então, a importância que as pessoas vão dizer assim, mas como vão doar os órgãos? Será que está vivo mesmo ou está morto? Qual é a diferença da morte cerebral e do coma? O coma, por estado de coma, o espírito, ele deixou o corpo ali, vamos dizer assim, né? Ficou ligado ao corpo e foi fazer, por exemplo, foi fazer um curso fora. E aí depois ele volta e ainda vai aplicar. Aí aquele estado de coma, a pessoa sai do estado de coma. Aconteceu no caso dos Emirados Árabes, de uma senhora que ficou mais de 20 anos em estado de coma. E é importante que a gente coloque também, para aquele que gosta de fazer pesquisas, que no estado de coma, no geral, pode acontecer casos especiais, mas no geral, a pessoa em estado de coma, ela ouve tudo que se conversa à sua volta. Digo porque fiz uma experiência com uma pessoa que ficou 45 dias em coma, né? E ela viu tudo. Então, a importância até nisso, né? De nós, quando formos visitar uma pessoa em estado de coma, temos muito cuidado com aquilo que falamos muitas vezes. Então, meus amigos, numa morte cerebral, acontece que o encéfalo, ele não volta mais. A medicina nos mostra que, em hipótese nenhuma, o encéfalo, ele volta a funcionar. Então, o cérebro, praticamente, fica em função vegetativa. A importância de nós pararmos e refletir tudo isso. Aí você vai dizer assim, mas em morte cerebral, será que aquele que está doando ali os órgãos durante a morte cerebral, será que ele não vai sentir o corte, sentir isso? Aqui, meus amigos. Então, a importância de nós entender também que o espírito deve estar preparado. Né? Por isso, assim como eu falei antes, e dentro do mesmo assunto, falei na cremação, a importância de que nós, claro, parece até complicado, né? Nós vamos conversar com os vem cá, se acontecer uma morte cerebral, o que vai ocorrer? Dou os órgãos ou não dou? Então, por isso que existe aquela relação, né? Eu sou doador, não sou doador. Aí você pode perguntar, mas se eu não sou doador, o que ocorre? Não sou doador, pronto. Se ocorrer, o espírito pode realmente
decidir? Claro, é a opção dele. O próprio Chico Xavier, quando o cientista, não lembro qual foi o país que veio aqui para que ele já se deixasse assinado alguma coisa, para na morte do seu corpo, for feita a pesquisa do seu cérebro, devido à alta mediunidade que ele tinha, sabe o que ele disse? Disse, não, o corpo é meu, eu não vou fazer isso aí. Se o Chico disse isso, talvez tenha motivos, né? Muitos motivos por isso. E eu pergunto, será que não é importante, então, nós começarmos a pensar diferente? Claro, porque se o espírito ele for ainda apegado demais, não é o caso do Chico. O Chico talvez não tenha doado, porque ia haver muita especulação em cima do seu corpo. Tá? Mas, no resto disso, o desapego à matéria. Tá? E aí vai acontecer o quê? Se você dizer assim, mas vem cá, e se, por exemplo, os mendigos não doaram, são os indigentes, não indigente no sentido daquelas pessoas, aqueles corpos que tem nos hospitais, onde estudam anatomia para descobrir novos remédios, novas doenças, novas curas. Olha a importância que esses corpos desses indigentes são. Inclusive, é nos dito pelo plano espiritual que eles são agraciados com muitas coisas maravilhosas no plano espiritual, por eles terem, embora que não fosse voluntário, né? Mas por eles terem involuntariamente cederem os seus corpos para pesquisas. Então, a importância, e mesmo quando acontecem casos em que são, por exemplo, feitos transplantes, retirada de órgãos, muitas vezes o plano espiritual, naquele momento ali, ele vem, aconselha o espírito desencarnado, dono daquele corpo ali, do bem que ele pode fazer, embora depois de iniciada a sua vida no plano espiritual. E aí ele é levado para enfermarias espirituais, é tratado, confortado e orientado no bem. Meus amigos, então vem para a doutrina espírita, também na doação de órgãos, nos transplantes, a importância de que, na nossa família, seria importante nós conversarmos alguma coisa, porque nunca se sabe nada, de uma hora para outra nós podemos precisar. Então, eram estas nossas colocações, simples, mas que possamos ficar antenados e com certo conhecimento. E desejamos a todos, né, que consigam encontrar nesses conhecimentos aquilo que nos leva a entender a realidade da vida, da nossa vida espiritual. Estamos aqui numa pequena passagem que possamos encontrar aquilo que nos faz bem, que podemos estar tranquilos, serenos, em qualquer situação, por mais difícil que ela se encontre. Isso aí nós só vamos viver bem se nós nos aproximarmos de Deus. Se nós nos aproximarmos de Deus, é certo que nós vamos encontrar isso tudo que nós precisamos, que é a paz. Que a paz esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Após, então, essa abordagem realizada pelo nosso irmão Nunes, que teve, sem dúvida, a capacidade de nos fazer refletir, de aprofundar em nós mesmos esses temas e que nos darão a base para a tomada de decisão em relação ao nosso posicionamento sobre os assuntos. Eu quero agradecer a todos pela presença, pela atenção e desejando, né, que cada um de nós possa exercitar o seu livre-arbítrio cada vez mais com base em conhecimento, com base no entendimento do que aquilo que a doutrina nos traz, que nos fala com equilíbrio entre a vida física e a vida espiritual,
sobre essa reencarnação que tanto nós falamos e que está relacionada ao tema de hoje de forma muito profunda. Então eu quero agradecer mais uma vez, desejando que todos fiquem na paz do nosso Mestre Jesus e que, se Deus nos permitir, no próximo sábado estaremos novamente aqui junto com todos vocês para continuar o estudo da nossa doutrina espírita. Então, um grande fraterno abraço a todos e fiquem em paz. Abraço. Do livro Coletânea do Além, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier, poema Na Missão do Bem, do espírito Casimiro Cunha. Se vais à missão do bem, destrói a sombra, a incerteza, repara as lições do Pai no livro da natureza. A terra do lavrador, que produz e que prospera, não prescinde em parte alguma do arado que a dilacera. A semente destinada às forças de luz da vida precisa morrer no fundo da cova desconhecida. Se progride em torno à casa o mato bruto inclemente, ninguém dispensa o recurso da enxada benevolente. Na colheita rica e farta, há golpes de segador. A farinha delicada passou no triturador. O pão singelo ou fidalgo que abençoa a refeição foi cozido devagar ao calor de alta expressão. Toda vinha de esperança, de alegria, de fartura, exige do vinhateiro as chagas da podadura. A mesa, o leito, a poltrona que servem todos os dias passaram pelos serrotes de rudes carpintarias. Ouve, amigo, e atende à luta. Que seria do trabalho se a bigorna escapulisse das vivas ações do malho? Que seria da candeia, no instante justo de arder, se o óleo fadado à luz quisesse permanecer? Se vais à missão do bem, não ouvides, meu irmão, que o suor gera o serviço em busca da perfeição. Consome-te no dever, sê tu mesmo a claridade. Jesus, para ser Senhor, foi servo da humanidade.